Olá, você que está assistindo, Renato Freitas aqui, canal Voo de Drone, seja bem-vindo. O vídeo de hoje é para quem quer ou precisa usar o Photoshop, mas não quer ou não pode pagar pelo software. Ou até já tem uma licença no computador pessoal, mas precisa fazer uma edição de emergência. Está na casa da avó e o computador dela não tem o Photoshop. A solução para esse problema se chama Photopea, ou Photopia, como alguns chamam. Um programa online com opções avançadas de ajustes similares ao Photoshop. É praticamente um clone. E o melhor, está disponível de graça para os interessados. Não precisa instalar nada. Você acessa direto pelo browser, pelo navegador da internet, digitando o photopea.com. Não sou um expert em tratamento e edição de imagens, mas todas, eu disse todas, as ferramentas de edição mais avançadas que eu precisei até hoje, e que são as que eu conheço, estão disponíveis dentro do programa. Desde retirar as manchas e imperfeições, máscaras, camadas, fundo transparente, etc. E o melhor, para quem já sabe mexer com o Photoshop, a curva de aprendizado é praticamente zero. O Photopea consegue ser grátis por conta dos anúncios dentro da própria ferramenta, que aparece nessa barra lateral aqui da direita. Existe a versão paga que retira a propaganda, mas tanto a Free quanto a Premium mantém todas as funcionalidades. Além disso, ele reconhece e exporta arquivos de todas as extensões mais conhecidas, inclusive a PSD, que é a extensão do Photoshop. Então, é possível abrir um arquivo com várias camadas, formatações, fontes, etc., que tenha sido criado no Photoshop sem perder nenhum parâmetro de qualidade. Agora então vou mostrar algumas das funções básicas do programa para você ver como funciona. Até porque ele traz algumas features que não lembro de ter visto no Photoshop, mas que são bem interessantes, especialmente para quem edita imagens para as redes sociais. Então, antes de começar a usar, vou dar um zoom aqui na tela só para ocultar a propaganda, tá bom? Então vamos lá. Quando eu clico em Arquivo e depois em Novo, abre-se uma janela de configuração para o novo projeto que quero criar. Defino o nome, largura e altura do quadro, pontos por polegada, cor de plano de fundo, etc. E veja que interessante. Ele mostra, num quadro à direita, vários modelos que seguem a proporção escolhida para o projeto. Mas eu vou mostrar já já para que serve isso. Mas olha só que sacada legal. O programa oferece uma ampla variedade de presets baseado nas principais redes sociais. Ou seja, para quem não sabe que proporção usar para cada uma delas, é só escolher diretamente aqui. Por exemplo, capa de uma página do Facebook. Ao selecionar, o menu de modelos da direita acompanha a formatação. E o Instagram, que é uma rede social formatada para trabalhar com imagens quadradas, no tamanho 1080 por 1080. Se eu quiser fazer uma postagem nesse formato, é só selecionar essa opção. Mas se eu quiser fazer um story, está aqui. Escolho essa pré-formatação. Clico nela e a proporção do projeto, ali em cima, e dos modelos pré-prontos acompanham a formatação escolhida. Que bacana! Mas ele também traz presets para outras formas de apresentação, como para cópias impressas, por exemplo. Vai que eu preciso montar um panfleto ou um cartaz. Se eu quiser criar um trabalho para mostrar na tela do computador, também tem presets para isso. Veja, toda a proporção seguindo cada tipo de monitor, inclusive a quantidade de pontos por polegada. Para quem não sabe, a resolução em DPI deve ser diferente para trabalhos que serão impressos daqueles mostrados na tela do computador ou do celular, por exemplo. Para quem não manja desses detalhes como eu, isso é uma mão na roda. Olha que legal, os caras se preocuparam até com a proporção de tela para os principais modelos de celular. Caso eu queira, por exemplo, criar um papel de parede, não é legal? Nesse momento, se eu clicar em criar, o programa vai me dar um ecrã ou tela de pintura de 1920 por 1080 pixels com fundo branco. Mas para esse tutorial, como eu quero mostrar a aplicação de algumas funções apenas para comparação com o Photoshop, vou escolher um dos modelos aqui da direita, sabendo que eles são 100% editáveis. Tá aí, a tela de pintura ou ecrã, os elementos desse trabalho, cada um na sua camada. Veja, idêntico ao Photoshop. Tem até esses olhinhos aqui que ocultam alguma camada. Ele também segue a hierarquia de camadas, ou seja, os elementos das camadas superiores sobrepõem na tela de pintura
os elementos das outras camadas inferiores. Só para seguir uma linha de apresentação, eu vou simular a montagem de uma capa de vídeo. Então, excluo a imagem que o modelo trouxe, clicando na camada correspondente e depois em Delete no teclado. Para inserir uma nova imagem, clico em Arquivo e depois em Abra e Coloque. No Photoshop é Inserir. Aqui colocaram como Abra e Coloque. Achei esquisito, mas o que importa é que funciona do mesmo jeito. Vou até a pasta onde está a imagem que eu quero abrir e colocar. Pronto, abri e coloquei. Veja que ela tem uma proporção diferente da tela de pintura. E aqui o redimensionamento acontece quase igual ao Photoshop. Mas por que quase igual, Renato? Lembra que eu estou usando um programa, que é o Photopea, dentro de outro, que é o navegador. Então, alguns atalhos do Photoshop não funcionam ou conflitam com algum atalho já existente no navegador. Por exemplo, no Photoshop, para usar a ferramenta Transformar, que me permite redimensionar o elemento na tela, eu uso o atalho Ctrl T. Mas no navegador, se eu der Ctrl T, ele entende que é para abrir uma nova aba. Veja, como o Photopea resolveu isso? Criou aqui uma flag com o nome Controles de Transformação, que é o mesmo nome do Photoshop. Então, ao invés de aplicar o Ctrl T, eu vou lá e marco essa caixinha. O elemento correspondente à camada selecionada vai receber uns pontos ou âncoras de transformação. Basta clicar numa delas e puxar para redimensionar a imagem. Quer dizer, mais ou menos, porque aqui ele funciona exatamente como no Photoshop. Ou seja, se eu clicar numa das âncoras laterais e esticar, eu distorço a imagem. Então, como não é isso que eu quero, eu clico na âncora em um dos cantos e puxo. Ele continua distorcendo, porque no Photopea, assim como no Photoshop, eu tenho que segurar a tecla Shift e aí sim clicar na âncora do canto e esticar. Aí o elemento manterá sua proporção. Isso para mim é fantástico. Esse foi um dos motivos de eu ter adotado o Photopea como meu editor principal. Eu não precisei reaprender praticamente nada. A maneira que eu já sabia fazer no Photoshop, eu repito aqui e funciona. Bom, redimensionei e reposicionei o elemento na tela. Como eu gosto de, nas minhas capas, aplicar um pouco mais de saturação nas fotos, aqui no Photopea, mais uma vez, faço isso da mesma maneira, seguindo o mesmo caminho do menu para acessar o painel de saturação. Veja. Desvantagem de usar um aplicativo como esse via web é que ações que demandam processamento podem sofrer um pouco para acontecerem. Veja, estou mexendo na barra de saturação, mas a tonalidade da imagem não muda em tempo real. É necessário esperar um pouquinho. Isso não é legal, mas nada que inviabilize o uso. Possivelmente, uma imagem de grandes proporções gere um pouco mais de complicação para usar essa ferramenta aqui no Photopea. Não sei, ainda não precisei. Penso que talvez esse programa não seja aplicável para trabalhos profissionais. Por exemplo, não imagino que o Photopea atenda plenamente à necessidade de uma agência de publicidade que precisa entregar trabalhos com altíssimo nível de detalhe e em altíssima resolução. Não sei, posso estar enganado. Se tem algum profissional de edição de imagens que usa o Photoshop profissionalmente, me diz aí no comentário se já conhecia o Photopea e se dá para usá-lo no lugar do Photoshop. Continuando. Vou alterar o texto e a fonte. Mais uma vez, faço isso tal e qual no Photoshop. Posso ocultar, eliminar, redimensionar, mudar a opacidade, criar contornos e sombras de qualquer elemento da tela, tudo da mesma maneira que já fazia no Photoshop. Meu intuito aqui não é ensinar como se faz, mas mostrar como ele funciona e principalmente que ele funciona de forma idêntica ao Photoshop. Mas quero dar um destaque para a biblioteca de fontes do Photopea. Seleciono o texto que eu quero modificar a fonte e na barra de atalhos abro o menu com o nome da fonte que está sendo usada. Se eu já souber o nome da fonte, basta digitar aqui nesse campo e escolher a que eu quero. Até aí, nada demais.
O interessante que eu quero mostrar para vocês é que, como a biblioteca de fontes do Fotopeia é muito grande, para facilitar o trabalho, ele me permite filtrar por tipo de fonte. Se eu quiser somente as fontes caligráficas, ou as cômicas, ou os símbolos, ou só as pixeladas, é só usar aqui como filtro. Ou o contrário, se eu não quiser as pixeladas, nem as monoespaçadas, nem as feitas à mão e por aí vai. Se eu não quiser as fontes do tipo máquina de escrever, tá vendo? É só eu ir desmarcando o grupo de fontes com cada característica. Escolha a que eu quero e pronto. Estou usando esse modelo pronto apenas para facilitar o tutorial de hoje, mas se eu quiser inserir um texto, a ferramenta é a mesma do Photoshop. Bom, acho que consegui cumprir o propósito desse vídeo tutorial, que era trazer uma ferramenta que foi a solução para a minha necessidade e imagino que possa ser para de muitos também. Então, se gostou desse vídeo, deixe um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. É de graça e você sempre terá vídeos como esse. Se já é inscrito, tem o meu agradecimento. Se tiverem dúvida, deixe aí na seção de comentários. Então, muito obrigado por ter assistido, fique com Deus e até o próximo vídeo.